had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está classificado para a próxima fase das Olimpíadas. E o assunto não poderia ser diferente, né? Já comecei introduzindo aí sobre o que a gente vai falar no dia de hoje, porque aconteceu, a gente sabia que era difícil, mas a gente tinha certeza que não era impossível. E agora a gente parte para uma próxima fase para escalar degraus maiores ainda. E, como prometido, eu trouxe o Diegão para participar desse podcast e engrandecer mais uma vez o NBA das Minas com o basquete de seleções. Beleza, Diego? Tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. É sempre um privilégio estar aqui conversando contigo, principalmente para falar de Brasil. E ultimamente tem dado tudo muito certo, né? Vencemos o pré-olímpico, eu estive aqui para falar de Jogos Olímpicos, agora classificação para as quartas de final, tudo dentro do planejado. Alguns nervosismos a mais do que o esperado ao longo de toda essa campanha, mas até aqui as coisas realmente andaram da forma que a gente esperava. E o duelo de quartas de final é um pouco injusto, né? Porque o Brasil fez, até porque terminou com a 7ª melhor campanha, mas, enfim, regras da FIBA para os Jogos Olímpicos, para o basquete nos Jogos Olímpicos, colocaram aí o Brasil em frente aos Estados Unidos. Porém, como disse Petrovic antes dos Jogos, né? Estaremos lá para desfrutar. E assim o fizemos na primeira fase, e assim o faremos nesse jogo contra o Dream Team. Tem gente que não gosta de que chame esse time de Dream Team, mas é o popular, né? Todo mundo tá esperançoso justamente para ver Iago, Caboclo e companhia jogando contra LeBron, Kevin Durant, Curry e todo esse time histórico dos Estados Unidos. Então, eu começo o podcast de hoje justamente com essa palavra, desfrutem, porque é uma coisa que vai ser lembrado por muito tempo, principalmente para os atletas, né, que vão estar em quadra aí com pessoas que com certeza foram ídolos, referências, enfim. Todo mundo cresceu querendo um dia conhecer esses caras e agora eles vão ter a oportunidade de jogar contra, né? Exatamente. Acho que para além do que vai acontecer, do resultado final, a consolidação de um projeto que chegou aí aos trancos e barrancos, né? Eu até queria começar falando disso, porque nós tivemos aí esses 3 primeiros jogos. Primeiro fechamos com vitória, mais tranquilo, mas nos outros jogos um sentimento de que, apesar de ser difícil, dava para ter conseguido até o resultado melhor. Mas a gente que acompanha o ciclo como um todo, especialmente esse final, que foi muito conturbado, com a chegada do Petrovic, demissão do Gustavinho e tudo mais, fica essa sensação de que a gente até foi um pouco além do que poderia, né? E mais do que isso, a primeira pergunta que eu te faço, e também para elucidar para a galera que ouve e que ficou um pouco nervosa com alguns jogos, especialmente os que a gente perdeu, né? Houveram os problemas de falta do Caboclo, e aí quem precisou ser utilizado com mais frequência foi o Felício. Mas o Petrovic teve um mês e meio para entender em que pé esse time estava, montar um plano de jogo e executar. E a gente se viu sem o nosso melhor jogador, em 2 jogos especialmente, e precisando tirar soluções que não existiam, porque a gente não teve tempo, de fato, para testar diversas rotações. O Petrovic trouxe a bagagem que ele já tinha, obviamente. O Elinho continuou no ciclo e provavelmente ajudou demais o Petrovic a entender alguns cenários. Mas a gente foi, de certa forma, né, Diego? Não vamos ver, né? Não tomara que dê certo. O Brasil jogou com o regulamento debaixo do braço desde o início, porque não somos a 8ª melhor seleção do mundo, né? O Brasil não está entre as 8 melhores seleções do mundo, mas isso não significa nada, porque nos Jogos Olímpicos o Brasil é top 8. Né? Eu não sei se o Brasil é uma seleção melhor que a Espanha, talvez algumas eliminadas até no pré-olímpico, como o caso da
da Croácia, da Eslovênia, Lituânia, o próprio Sudão do Sul, que fez uma ótima campanha e não conseguiu vaga nas quartas de final, mas o Brasil tá lá. E o que realmente importa é que o Brasil jogou com o regulamento debaixo do braço. O Petrovic, desde o início, deixou claro que o foco seria o jogo contra o Japão. O Brasil tinha condições de vencer, principalmente a França, né, nessa primeira fase, até porque o basquete francês, nesse início de Olimpíada, assim como nos amistosos também, está muito abaixo do esperado, né? O Collet, técnico francês, está fazendo um trabalho pífio para o que ele tem em mãos ali na seleção francesa. Mas, assim, é um duelo contra um time que tem Gobert, tem o Wembanyama, ainda assim a gente perdeu por pouco, comparado ao que poderia ser. A Alemanha também foi um resultado bom para o Brasil, o atual campeão do mundo, um time que conseguiu jogar muito melhor contra a própria França, contra o Japão, do que contra o Brasil. O Brasil foi o time que até agora deu mais dificuldades para campeão do mundo nesses Jogos Olímpicos, e contra o Japão, a seleção brasileira fez o dever de casa, era o que realmente precisava fazer, precisava vencer ali por uma vantagem muito boa. Chegamos na sexta-feira sabendo que precisava ser por 18/19 pontos, e assim aconteceu. Um quarto período fenomenal, todo mundo focado, né? O Petrovic ali comemorando com o Raulzinho quando ele converte uma cesta ali importante. A gente teve uma última posse ali para tentar aumentar ainda mais, mas não conseguimos. Ainda assim, as coisas deram certo, porque lutaram bastante. Uma coisa não faltou, isso até mesmo nos jogos contra a França e a Alemanha, né? Obviamente, o fato de ser um evento do tamanho dos Jogos Olímpicos, né? Você estar numa Olimpíada, isso maximiza tudo. Críticas, maximiza elogios, tudo é maximizado, né? Potencializa muito a exposição do time. Então, foge muito da bolha, principalmente a gente que está acompanhando aí todo o ciclo, né? Quem sofreu ao longo desses últimos 4 anos, principalmente a partir dali daquele momento que o Petrovic é mandado embora depois de uma derrota para a Alemanha na final do pré-olímpico de Split em 2021. A partir daquele momento, muitas coisas aconteceram desde então, né? Vice na America Cup, o Brasil quase fica fora da Copa do Mundo, uma vitória inclusive contra os Estados Unidos, que não é o mesmo time, né, que vai encarar o Brasil amanhã, mas uma vitória contra os Estados Unidos no último duelo, né, das eliminatórias para a Copa nos coloca no Mundial, e se não fosse essa vitória, provavelmente estaríamos fora do pré-olímpico e, consequentemente, fora dos Jogos Olímpicos. Era uma sequência de resultados, uma sequência de fatores que poderia deixar o Brasil numa situação complicadíssima, né? 2 Olimpíadas sem a participação da seleção brasileira, além do fato, né, do Gustavinho ter sido desligado antes do pré-olímpico, né, com muitas questões burocráticas, enfim, internas, que agora não vem ao caso. Mas a gente teve tudo mesmo para não chegar onde a gente chegou. Então, é por isso que o top 8, né, você colocar o Brasil nas quartas de final junto com países absurdos, potências, Estados Unidos, Alemanha, Sérvia, Austrália, enfim, Canadá, França, Grécia, são países que investem muito mais que o Brasil, que olham muito mais para o basquete do que o Brasil. Então, o feito desses caras é realmente para se aplaudir de pé. Essa é a medalha do basquete. Já estar nos Jogos Olímpicos já seria uma vitória, mas o Brasil conseguiu encaixar um jogo perfeito contra o Japão. Perfeito, teve erros, óbvio que teve erros. O Petrovic erra, os jogadores erram. A gente precisa lembrar sempre que tem outros 5 jogadores do outro lado, né? Até por conta desse efeito olímpico, eu vi muitas críticas, enfim, algumas coisas que fugiram um pouco do tom quanto à seleção, mas a gente precisa entender, de fato, a nossa capacidade e também a capacidade do adversário, né? O Japão é um time muito forte, que deu muito trabalho para a França, e no primeiro tempo, no jogo contra a Alemanha, também havia dado muito trabalho. Então, o Brasil conseguiu controlar esse ritmo ao longo de todo o jogo, e quando eles estiveram cansados, né, sem o Rui Hashimura, principalmente, que auxilia bastante, né, nessa rotação do Japão, quando o Brasil viu que o Japão estava cansado, realmente foi ali que conseguiu ampliar a vantagem no quarto período. Resumidamente, realmente uma campanha histórica aí do Brasil, porque a gente tinha tudo para não estar nem na Copa do Mundo, e no final disso tudo, chegamos ao top 8 olímpico. É um feito inacreditável. Para ser sincero, realmente, se você me fala isso em dias que a gente perdia para Colômbia, Porto Rico, você me fala, calma, daqui a 2 anos a gente vai estar nas Olimpíadas e vamos chegar nas quartas de final. Provavelmente chamaria de louco qualquer pessoa
que me chegasse e falasse isso, até mesmo alguns meses atrás. Pô, fica tranquilo, não se preocupa tanto com o pré-olímpico, que a gente vai vencer a Letônia, a gente vai chegar nas quartas de final. Eu não acreditaria. Então, isso prova que realmente o Petrovic e os seus comandados estão fazendo um trabalho fenomenal. Você falou em coisas incríveis acontecerem, né? Impossível virar possível. Eu vou só fazer um parênteses antes da gente voltar para o tema do Brasil, que é o lado feminino, né? Dessa chave. Os grupos do feminino também estavam incrivelmente difíceis, né? No grupo 1, inclusive o grupo A, a China ficou de fora. No grupo B, o Canadá ficou de fora e a Nigéria é o primeiro time africano no basquete feminino a passar de fase. E no grupo C, o Japão fica de fora. Um fortíssimo grupo também, mas também estavam dividindo espaço ali com os Estados Unidos, Alemanha e Bélgica. Esse daí é o verdadeiro grupo da morte. E a Nigéria traça um caminho um pouco parecido com o nosso, né? O terceiro melhor colocado, presente no grupo B, que pega agora os Estados Unidos na próxima fase. Um fator essencial para mim, Diego, nesse período, especialmente desde ali do pré-olímpico, né? Em que a gente chega a perder, mas recupera a questão da pontuação para chegar bem no último jogo. E esses jogos em que a gente também perdeu, mas continuou tentando e manteve também as vantagens nos que vencemos, é a questão da mentalidade mesmo, né? A cabeça desses jogadores. Eu sinto que a gente chega de uma maneira um pouco diferente. Muito mais calmo, muito mais sóbrio para momentos difíceis, para colocar a bola debaixo do braço, respirar e tomar decisões que, se não necessariamente a mais correta, não são plenamente afobadas, né? Não são decisões no calor do momento. Eu acho que isso nos colocou nessa posição de agora, jogar contra os Estados Unidos. No mundo das ideias, naquele mundo perfeito. Eu sei que a mentalidade não é a única coisa que importa, mas o quanto ela foi decisiva pra gente estar aqui nesse momento hoje. Assim, é até triste a gente falar, porque, querendo ou não, o Brasil deu um pouco de azar, né, com as consequências, enfim, com as regras da FIBA, porque poderíamos estar enfrentando um Canadá, mas eu não vou reclamar, de fato, não vou ficar reclamando de adversário, porque só de estar nas quartas de final já é uma coisa assim, um privilégio imenso. Mas realmente a mentalidade do Brasil foi um ponto muito importante, porque o Brasil teve 2 jogos decisivos nesses últimos meses, né? Talvez até desde o jogo contra a Argentina na final da AmeriCup, em que a gente perde lá em Recife. Esses foram os 2 jogos mais importantes do ciclo, né? O jogo contra a Letônia, que o Brasil vence por 25 pontos em Riga, um jogo onde o Brasil faz talvez ali a melhor atuação que eu vi da seleção brasileira desde que eu comecei a acompanhar basquete de seleções. Eu não lembro de um jogo tão bom, primeiro quarto tão bom, enfim. Defensivamente o Brasil foi muito bem. E contra o Japão, um jogo de 18 pontos, onde o Brasil consegue ultrapassar a marca de 100 pontos. Acho que foi impressionante também o que fez o Brasil no ataque. E uma coisa que sempre bateram na tecla, principalmente nos times do Petrovic, né? Um time que tem muita dificuldade para jogar ofensivamente. Isso se provou contra a França, contra a Alemanha, em alguns outros jogos do pré-olímpico, contra Camarões. Lembrando que, apesar disso tudo que a gente fala aqui, o Brasil contra Camarões no pré-olímpico ficou alguns passos de ser eliminado na primeira fase, né, do torneio pré-olímpico de Riga. Chegou um momento que o Brasil estava tomando 17 pontos de Camarões no intervalo, e isso automaticamente eliminava o Brasil do pré-olímpico na fase de grupos. Ali o Brasil conseguiu controlar o mental, e a partir daquele momento, né, veio a virada de chave, mesmo com a derrota contra Camarões naquele jogo. O Brasil conseguiu se manter em primeiro, mas a virada de chave de fato veio ali, né, onde eles perceberam que é preciso estar 100% focado, 100% entregue para conseguir alcançar o objetivo. E contra a Letônia foi dessa forma, um primeiro quarto que o Brasil vence por 34-11 e consegue manter ali. Obviamente não tem como manter esse ritmo de jogo ao longo de toda a partida, mas quando você tem não só um primeiro quarto, mas um período tão bom, quando você faz 10 minutos tão bons durante uma partida, você praticamente sela ali uma vitória,
existe a possibilidade de vantagem, né? Como foi mesmo contra o Japão, onde o Brasil vence o quarto período com muita tranquilidade, mas o foco é de fato o ponto principal dessa seleção e eu coloco ali o Petrovic como ponto central. Eu vi também muitas críticas ao Petrovic, novamente, né, nesses Jogos Olímpicos, é uma coisa que sempre volta à tona, questões de rotações, algumas escolhas que eu concordo que de fato, né, foram erradas. Contra a Alemanha ele teve uma rotação muito forte no segundo período, ele volta com outra diferente no intervalo, depois do intervalo. Enfim, são erros que acontecem, né, que todo técnico está sujeito a cometer, mas o Petrovic tem Especialmente crédito. um técnico que assumiu há um mês atrás, né? Então, principalmente por isso. E assim, o Brasil sofreu muito, cara, porque se a gente para pra pensar tudo que a gente passou, no pré-olímpico a gente teve a lesão do Raul, que voltou contra o Japão e foi um dos melhores jogadores do Brasil no jogo contra o Japão, e todo mundo criticou o Petrovic. Mas por que não coloca o Raul contra a França? Por que não coloca o Raulzinho contra a Alemanha? Por que leva o Raul se ele não vai jogar os 2 jogos? Cara, o foco era realmente contra o Japão. É uma coisa que eu sei que para fora da bolha é difícil de entender, que, mas o Brasil não pode ir para as Olimpíadas só para ganhar do Japão, tem que ganhar da Alemanha, tem que ganhar da França, tem que ganhar dos Estados Unidos. Mas as coisas não funcionam assim, né? A gente realmente queria que a vida fosse um morango e que tudo fosse resolvido dessa forma. Mas quando você tem ali a oportunidade de garantir uma vaga entre os 8 melhores times do mundo, apenas vencendo um jogo, e jogando da forma que jogou contra a França, poderia ter vencido, e ali a gente sofreu muito com a arbitragem, enfim, algumas influências externas. Contra a Alemanha já uma derrota da forma que foi, para mim, foi perfeita. Não imaginava menos. O problema realmente foram os contextos, né? A gente chegou a empatar com a Alemanha, então é uma coisa que a gente pensa assim, poderia ser menos. O Brasil chegou a abrir 12 contra a França, então a gente pensa, o Brasil tinha capacidade para manter ali uma vantagem e conseguir uma vitória. Mas no final das contas, deu tudo certo. A gente poderia ter fugido dos Estados Unidos com uma vitória contra a França, mas não era o planejado, né? Ia ser muito além da expectativa essa vitória em uma campanha de 2-1 nessa fase de grupos. No final das contas, o Brasil, de qualquer forma, volta para o palco de onde nunca deveria ter saído, volta para as Olimpíadas, volta a estar na mesa dos adultos, e isso é fruto realmente de um abraço ali, tanto de comissão técnica quanto dos jogadores. É um grupo que realmente eu preciso tirar o chapéu porque esses caras fizeram. Eles realmente se entregaram para um objetivo e conseguiram chegar, né, nele, talvez até superar. Porque lá dentro todo mundo estava de fato com a expectativa de conseguir uma vaga nas quartas de final, mas eu honestamente, para mim, eu já estava satisfeito só com a vaga olímpica. Podem chamar de... Eu já vi gente também falando de é pensamento derrotista, se contentar com tão pouco. Eu não acho que seja tão pouco, cara. Eu vi ontem um desenho do menino, Samuel, tem 9 anos, fez um desenho perfeito, desenho, muito talento tem o menino, inclusive. Desenho da seleção brasileira de basquete. Cara, ele desenhou o Felício, o Iago abraçado com o Felício. Tá lá no meu Twitter pra quem quiser ver, né? O desenho, cara, perfeito. Assim, é um reflexo dos Jogos Olímpicos. A CBB aumentou os seguidores do Instagram em praticamente o dobro. Tava com 280 quando eu vi antes do pré-olímpico, depois do pré-olímpico, agora já tá com quase 700 mil. O Twitter, cara, eu vi muitas páginas de NBA bombando, assim, com mais de 100 milhões de visualizações em tweets, assim, uma coisa impressionante. O impacto dos Jogos Olímpicos em rede social, na boca do povo, assim, na redação, eu trabalho no Band Esportes, a redação toda falando de basquete, minha mãe, meu pai, assim, é uma situação que é difícil de você estar fora da bolha, você entender o impacto disso, mas pra gente que tá acostumado com tão pouco, né? Pra gente tá acostumado com tanta defasagem, com tão pouca gente acompanhando o basquete nacional, ter toda essa visibilidade é incrível, e poder desfrutar disso num jogo contra talvez um dos maiores times da história do basquete vai ser especial. E aproveitando que você puxou esse gancho, né, de o que é o suficiente, o que não é suficiente, participar ou não participar, não chegar à próxima fase, é derrotista e tudo mais. Acho que a gente que acompanha o basquete sabe da importância que é essa Olimpíada e que é voltar ao topo. Nós somos o segundo time mais vitorioso nas Olimpíadas, a gente só vai ficar atrás
dos Estados Unidos em número de jogos, né? Então participamos demais e chegamos a muitos lugares, tanto com a seleção masculina quanto com a feminina. Inclusive ontem foi aniversário do título de prata, né? Da medalha de prata da seleção feminina de basquete nos Jogos Olímpicos. Só perdemos para os Estados Unidos. E você tinha feito um tweet, quero até que você comente novamente sobre esse fato, porque eu imagino que algumas pessoas que nos ouvem não tenham conhecimento, né, da falta de investimento que permeou esse ciclo do basquete. Eu acho que não diria do ciclo, mas desde que a CBB teve que se reestruturar e entender os problemas internos que tinha e judicializar tudo isso, criminalmente inclusive, né, para voltar ao topo hoje, sem o patrocínio na camisa, né, jogou aquele pré-olímpico com uma única seleção sem patrocínio na camisa, é um feito maior ainda, que eu acho que muita gente não sabe, por isso acaba diminuindo. Então, queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória do Brasil sem apoio e incentivo, né? Então, é um caminho bem difícil, né? Eu conversei com muita gente quanto a esse ponto, até porque depois das Olimpíadas do Rio, a ideia de que o basquete brasileiro estava fadado ao fracasso. Era um momento difícil ali da gestão da CBB, com o Carlos Nunes praticamente afundando o basquete brasileiro o máximo que ele conseguiu. O momento era de fato bem ruim, Brasil punido, a base totalmente sucateada. Não tinha esperança depois que o Brasil caiu na fase de grupos dos Jogos Olímpicos do Rio. E essa esperança foi retomada alguns anos depois, mesmo que um investimento totalmente abaixo em comparação a algumas outras seleções, né? Nesse próprio tweet eu até falo, a França em 2019, né, um momento ali de virada de ciclo, no final do ciclo para Tóquio, né, a Copa do Mundo, enfim, já pensando também em Paris 2024, a França injetou 36 milhões de euros no orçamento do basquete em 2019, e 36 milhões de euros, viu? Não vamos nem converter para real para não ficar triste aí para o investimento que é feito dentro da seleção brasileira. Mas a própria Letônia, né? A Letônia gastou ali cerca de 30 milhões de reais só para realizar o pré-olímpico. O Brasil não chega nem perto disso em investimento, né? O Brasil recebeu no último ciclo, nos 4 últimos anos, quase 20 milhões de verba total, né? A verba pública ali administrada pelo COB, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, 18 milhões o número exato, né? Não foram nem 20. Então o Brasil só de estar nas Olimpíadas com esse investimento fraco em comparação às outras seleções, isso sem contar a estrutura do país, né? É uma coisa que o próprio Sudão do Sul também sofre bastante. O Sudão do Sul não tem nem quadras fechadas no país, né? Uma coisa que o próprio Luol Deng já veio a público falar, o Gabriel também, grande parte dos jogadores do Sudão do Sul. Então, o Brasil não sofre muito desse problema, mas ainda assim, comparado a Canadá, comparado à França, comparado à Alemanha, comparado aos Estados Unidos, enfim, várias outras seleções, é um país que realmente tem muito problema no investimento dentro do basquete. Isso não se resume só à verba para a confederação, isso também impacta na estrutura, na formação de atletas, né? Um país onde você tem a formação de clubes sendo predominante, né? Quem gera talento hoje no Brasil, quem forma atletas hoje no Brasil são os clubes, e a maioria dos clubes eles são de São Paulo, se não de São Paulo, são do eixo, né? Sudeste, no máximo Sul, com Curitiba formando muitos atletas também, mas é um país hoje que... mas por que o Brasil não consegue com mais de 200 milhões de habitantes, por que será que o Brasil não consegue um Luka Doncic? Por que não surge um Antetokounmpo no Brasil? Muitas perguntas que surgem, né, de 4 em 4 anos, principalmente. Mas pega para ver, talvez, no elenco do Brasil, eu não vou ter a confirmação exata, eu não sei onde cada um dos jogadores nasceram, mas quantos jogadores do Norte temos, né, ou tivemos nesse último ciclo? Pode ser na seleção feminina também, na base, enfim. Quantos jogadores do Nordeste? Quantos jogadores do Centro-Oeste? A maioria ali, o Gui Santos é um dos poucos, se eu não me engano, que difere, mas ainda assim ele fez praticamente toda a base no Minas, né? É um clube que trouxe ali o Gui Santos. Aqui em São Paulo tem o Pinheiros, enfim, são muitos dos clubes formadores, e a grande maioria
centralizada no eixo, né? O Brasil é um país que não consegue formar em escolas, não consegue formar nas ruas, não consegue ter uma condição de formar atletas fora dos clubes. E, obviamente, você deve saber muito bem, para você ter uma condição de se tornar um atleta via clube, você precisa, né, ter contatos, ter dinheiro, principalmente. Então, aquele menino que sonha um dia em ser jogador de basquete, se ele não tiver acesso a um clube de uma estrutura como o Pinheiros, ou enfim, vários outros clubes que surgem ao longo dos últimos anos, ele não vai conseguir realmente ter o apoio que ele precisa para se tornar um atleta. Eu sempre bati na tecla de que esse é o maior problema do basquete brasileiro hoje, em formação de base, mas esse é papo para outra hora. Quanto a investimento, é de fato realmente irrisório, né? O nosso apoio quanto ao basquete é completamente irrisório. Se a gente fala de masculino, né, e a gente já reclama da dificuldade que é fazer basquete masculino hoje no Brasil, imagina o feminino, né, que talvez tenha uma geração melhor, e que, se eu pudesse apostar em um naipe nessa Olimpíada, seria o feminino. Eu apostaria mais no Brasil conquistando ali uma vaga do que o time masculino, principalmente por jogar em casa, em Belém. Aquela derrota dói até hoje, né? Aquelas derrotas, no caso, era só uma vitória, a gente estava nesses Jogos Olímpicos, mas eu espero que com essa, né, com esse avanço do masculino, isso reflita também de alguma forma positiva para o feminino, para que a gente possa aí fazer um ciclo bom para Los Angeles, porque eu vejo muito mais talento e futuro, honestamente, no time feminino. Não à toa as meninas vão para a Copa do Mundo Sub-19 ano que vem, do que no time masculino. Eu espero, de fato, ter os dois em Los Angeles 2028, mas se eu pudesse novamente apostar minhas fichas, seria no time feminino, na seleção do Brasil. Meus 2 centavos sobre a seleção feminina do Brasil é que nos falta uma armadora geracional, né? A gente tem praticamente tudo nesse momento. Teremos Micaela Duarte. Olha lá, vai acontecer, né? A gente sabe que a base do basquete feminino, ela vem muito forte, vem com nomes interessantíssimos. Então, em alguns anos, talvez, teremos aí o melhor time do século do basquete feminino brasileiro. Mas eu queria entrar nos 2 pontos que para mim foram principais para as vitórias ou derrotas desse jogo. Eu acho que serão cruciais também, pensando nos Estados Unidos. E aí, se você quiser adicionar mais algum ponto-chave, você fique à vontade. Primeiro, que é a questão de faltas do Caboclo. É algo que ficou mais do que evidente. Uma pessoa que nunca assistiu a seleção e assistiu todos esses primeiros jogos, entendeu a diferença que ele faz dentro e fora de quadra, e como essa diferença desbalanceia o resto da nossa seleção e também da outra equipe, né? Não se preocupar com a existência de Bruno Caboclo em quadra é um baita trabalho a menos, mas é algo que a gente precisa ficar de olho. Mas a concentração com que ele entrou essa última partida para decidir e para fazer o jogo que precisava ser feito me deu uma injeção de ânimo com relação a isso. Acho que ele vai entrar muito focado para essa partida contra os Estados Unidos também. E as bolas de 3, né? Que foram a nossa âncora no pré-olímpico, garantiram que a gente conseguisse passar de fase com aquele primeiro quarto insano, né? 8 de 8 nas bolas de 3. E nessa última partida não foi diferente. A gente teve um volume de jogo gigantesco e por diversas vezes o Japão estava no nosso pé de alguma forma, né? Fazia o jogo estar sempre próximo e chegava. Mas as bolas de 3 foram a nossa salvação, o nosso respiro. Além dessas 2 coisas que você vai comentar, óbvio, tem mais algum ponto-chave que você identifica que seja crucial para que a gente, pelo menos, tente, né, jogar contra os Estados Unidos? O meu ponto principal é a mística. O Brasil é a seleção que mais venceu os Estados Unidos em toda a história. Foram 14 vitórias da seleção contra 70 dos Estados Unidos, né? Isso considerando também jogos de base. Mas a mística da história, de fato, mostra que se tem um país que pode... não estou dizendo que vai acontecer, tá? Não me levem a mal. Mas tem um país que pode, de fato, vencer os Estados Unidos e acabar com a graça estadunidense. Esse país é o Brasil, como fez em 87 no Pan-Americano, onde os Estados Unidos estava acostumado a vencer tudo em casa, nunca tinha perdido em casa, nunca tinha tomado 100 pontos em casa, estava com 34 vitórias seguidas. E ali veio Oscar Schmidt, consegue uma vitória fenomenal em 87.
E dali pra cá é de fato mística e mística e mística. O Brasil tem 2 vitórias seguidas contra os Estados Unidos, mas não é o mesmo time, né? Vale lembrar. Como eu disse, o Brasil só chega hoje para enfrentar os Estados Unidos numa quarta de final porque venceu os Estados Unidos nas eliminatórias da Copa, né? Um time totalmente diferente, mas que significa muito para a nossa seleção também. Quanto ao jogo, né, e brincadeiras à parte, o ponto principal para a seleção, querendo ou não, vai ser, de fato, manter essa constância, né, nas bolas de 3 pontos, onde o Brasil vai precisar ter muito volume para conseguir bater o ataque dos Estados Unidos. Hoje o Brasil tem 45% de aproveitamento nas bolas de 3 pontos, um pouco a mais que os Estados Unidos, tem um pouco menos de 43%, né, 42,6%. Então é um ponto em que vai ser muito importante ter ali a presença do Iago, do Benite, do Léo Mendel, do Gui Santos, que são jogadores que estão realmente, de fato, auxiliando do perímetro. O ponto mais importante vai ser ficar ligado, né, nos rebotes ofensivos, um ponto que o próprio Steve Kerr, né, destacou, dizendo que o Brasil é um time que joga muito físico, o time que lidera os rebotes ofensivos do torneio. O Brasil tem 13 rebotes ofensivos por jogo. Isso tem influência, de fato, do Caboclo, mas o Felício também ajudou bastante nesses números. E é uma coisa que cabe muito a contexto, né? O Brasil dominou os rebotes ofensivos em jogos contra a Alemanha e Japão, até contra a França mesmo, foi muito bem, contra um garrafão forte, mas tudo que o Brasil usou até agora talvez não sirva para um jogo contra os Estados Unidos, porque você acaba que está enfrentando 12 dos melhores jogadores do mundo, né? A vida do Caboclo não vai ser fácil, os jogadores vão ter mais dificuldades para arremessar do perímetro, tudo é muito mais difícil quando você enfrenta um time tão bom. Principalmente na rotação, né? Você roda com dificuldades, enquanto os Estados Unidos tem ali saindo do banco Kevin Durant, né? Que é um jogador, inclusive, que estão cobrando para ser titular, né? O Steve Kerr está insistindo em colocar, em sair com o Durant no banco, né? O Stephen Curry está jogando mal nos Jogos Olímpicos até agora, também tem essa necessidade de voltar a jogar bem. A família dele, inclusive, vai para Paris amanhã, ou já chegou hoje, enfim, a família do Curry estará em Paris na quarta, então é uma motivação a mais para ele, quem sabe, jogar bem contra o Brasil. A questão é bem difícil, não tem muito o que analisar, encontrar o que o Brasil pode fazer para derrotar os Estados Unidos. Acho que o mais importante seria a gente estar no melhor dia possível e os Estados Unidos no pior, eles errando tudo e a gente convertendo tudo. Não tem análise para, vamos marcar o LeBron, marcação dupla. Não tem como você dobrar no LeBron, vai sobrar alguém. É todo mundo entrar focado. O foco é fazer o jogo da vida, né? Porque é o jogo da vida para muitos aí. E isso não quer dizer sobre resultado, né? Isso não significa que o Brasil precisa ganhar por 20 pontos dos Estados Unidos para ter mudanças, né, no mecanismo do basquete nacional. Mas um jogo parelho já faria muito diferença, né? O Brasil perdendo por 15 ali, não tomando uma surra dos Estados Unidos já seria surpreendente para muita gente que torce por isso, inclusive, né? Mas é o Caboclo fazer um jogo para conseguir um contrato na NBA, os jogadores sem contrato, né? Mãozinha, Didi, o caso do Benite, enfim, Raulzinho também não tem contrato. Jogadores que podem fazer ali um jogo muito bom e chamar a atenção de alguma equipe, algum outro jogador conseguir um contrato maior, um vínculo melhor. Enfim, é o jogo da vida para todo mundo, até mesmo para o Brasil, pensando em desenvolvimento de basquete. É um jogo que, infelizmente, talvez não tenha ali a transmissão completa na TV aberta, né? A Globo deve priorizar o futebol feminino, que vai enfrentar a Espanha num jogo que vale medalha, né? Caso o Brasil perca, vai disputar o bronze, caso vença, garanta a medalha. Então, existe a possibilidade de, enfim, só o último quarto ser transmitido em TV aberta, mas, muitos olhos vão estar, né, nessa partida, não só no Brasil, mas ao redor de todo mundo. Então, eu confio bastante nessa responsabilidade que os atletas têm, afinal é a única, né? A responsabilidade é totalmente dos Estados Unidos, enquanto a resultado são os atletas americanos, né? O Dream Team que entra para vencer, que entra para ganhar por 40 pontos, como disse o próprio Draymond Green, né, no podcast, que ele acredita que os Estados Unidos vai ganhar tranquilamente por 40 pontos, enfim, toda essa pressão está sobre eles, né? O Brasil entra leve, sem a responsabilidade de garantir uma vitória, até porque já cumpriu todos os objetivos que tinha para cumprir durante todo o ciclo, né? Agora o que vier é lucro, e talvez o nosso lucro seja fazer uma partida equilibrada,
pelo menos um quarto ali que a gente possa vencer, né? Um jogo digno, eu espero no mínimo, né? Como foi o próprio Sudão contra os Estados Unidos, na oportunidade que eles se enfrentaram no último grupo, no grupo C. Mas eu espero de fato um jogo digno do Brasil, essa é a minha esperança. Que eles entrem leve, de fato desfrutem do momento, até porque ali eu imagino, como eu falei, que muitos desses jogadores sonharam de conhecer, né, essas lendas e agora vão ter a oportunidade de dividir quadra. Né? O Caboclo chegou na NBA sendo chamado de Kevin Durant brasileiro e agora vai poder ter ali o confronto contra o KD. Né? O Iago já soube que é fã do Stephen Curry e agora vai ter a oportunidade de dividir quadra com ele, enfim, tantos outros atletas, né? É uma coisa, assim, fenomenal, eu fico bem feliz por eles, é uma oportunidade de ouro e eu espero que, de fato, eles aproveitem nesse sentido. E aí, Diego, vai dar? Tá confiante? Cara, pra ser sincero, eu tô bem empolgado, mais do que eu achei que eu estaria, e tentando manter o pessoal empolgado, né? Sendo emocionado até demais, até porque é a última coisa que nos resta, né? Ninguém pode tirar de nós, pelo menos, essa leveza, essa empolgação, né? Depois de tanto sofrimento que a gente teve, cara, depois de tanta angústia, tanta insegurança quanto à seleção brasileira de basquete, quanto ao mecanismo do basquete nacional hoje, a gente passa por muitas dificuldades, assim, não era pra gente estar nessa posição, se for levar em consideração tudo que a gente faz quanto a basquete, né? São muitos erros, são muitas falhas na forma que o basquete é tratado aqui dentro do Brasil. E só de estar ali, cara, vai ser assim, surreal. Eu, particularmente, depois do jogo contra o Japão, eu chorei depois que o Brasil foi confirmado nas quartas de final, porque a gente não tá, eu não tô ali, eu não tô em Paris, eu não faço parte do grupo, mas quando a gente realmente se dedica para alguma coisa, quando a gente de fato, né, se dispõe a fazer uma coisa com amor, com paixão, querendo ou não, a gente cria essa conexão, né? Eu conheço a grande maioria dos jogadores, enfim, há muito tempo, já pude trabalhar com alguns, já pude conhecê-los mais de perto, entrevistá-los, né? Eu já tive a oportunidade de falar com o Mãozinha, com o Caboclo, com o Léo Menda, com o Jorginho, com o Iago, com o Huertas, com todo mundo, eu já tive essa oportunidade, então eu realmente sei o que eles sentem, né? Eu consigo trazer essa energia para mim, e isso é que vai me motivar para um jogo contra os Estados Unidos. Eu tento passar isso para a galera que está chegando agora, até mesmo o pessoal que acompanhou todo esse ciclo, esse sentimento de, pô, vamos desfrutar, porque vamos jogar com leveza, vamos de fato pensar que a gente pode, porque, cara, ninguém pode tirar da gente esse privilégio de se emocionar, esse privilégio de acreditar, e não vai ser um jogo de 40 pontos dos Estados Unidos, de 50, de 60, que vai tirar meu orgulho, minha alegria de ver essa geração, esses caras conseguindo de fato colocar o Brasil de volta no lugar de onde o Brasil nunca deveria ter saído. Então, a única coisa que nos resta é a esperança, e o basquete é jogado, né? Alguém precisa vencer um dia os Estados Unidos. Talvez seja o nosso dia amanhã. A expectativa é de que, de fato, seja uma surra histórica dos Estados Unidos, mas eu consigo acreditar nesse time para, pelo menos, né, conseguir ali fazer uma partida digna. Eu confio que os caras vão estar realmente centrados nesse objetivo. O próprio Huertas falou, né, o Petrovic também veio a público. Eles sabem que os Estados Unidos é um time melhor, eles sabem que o Brasil não é um dos melhores times do mundo, né, em comparação a essas lendas, mas a gente está ali no mesmo balaio, né, e quando entra em quadra são 5 contra 5, são outros 7 no banco, é um treinador só de cada lado. Obviamente a influência da NBA, enfim, toda essa questão do talento que o time estadunidense tem importa de fato, mas tudo pode acontecer dentro de quadro, e eu prefiro até realmente o relógio zerar amanhã. Eu realmente prefiro ficar com essa emoção, eu prefiro aproveitar cada momento, tanto antes, quanto durante, quanto depois desse evento histórico que é ver o Brasil numas quartas de final de Olimpíada, e principalmente contra o Dream Team. A partir de agora é acreditar, e mais do que acreditar é aproveitar, né? Saber desfrutar de um momento que é incrível. Essa seleção americana, ela foi montada pensando numa despedida do LeBron e do Curry das Olimpíadas, especialmente, né? Já até falei isso em um episódio. Quando eu olho a história daquele Dream Team, o original de 92 em Barcelona,
que foi campeão e que todo mundo fala até hoje, um dos capítulos desse Dream Team é contra o Brasil, é jogando contra a gente nas Olimpíadas. E a história vai se repetir de uma forma ou de outra, se o resultado vai ser o mesmo, não sei se importa, mas importa que, de certa forma, a gente faz parte de uma narrativa e de um momento para o basquete americano que são fechamentos de carreira, né? São fins de ciclos oficialmente. E não existia melhor enredo que a gente pudesse imaginar do que poder encontrar com LeBron James, com Curry e companhia, com Kevin Durant. É o sonho de todos esses jogadores e é o nosso sonho, de certa forma, porque a gente fala muito sobre ver esses jogadores no maior palco do mundo. E o maior palco do mundo é onde os Estados Unidos estão, né? Especialmente no basquete. E então, amanhã, às 4h30, 4 horas da tarde, a gente vai ser e fazer parte do maior palco de basquete do universo. Cabe a nós nos tornarmos inesquecíveis de alguma forma, né? Eu acho que pra gente vai ser algo que vamos lembrar pra sempre, mas melhor ainda é se a gente fizer os americanos lembrarem, né, do gostinho que o Brasil deixou. Mas, Diego, obrigada. Faça suas considerações finais, fique à vontade. E se tudo der certo, se um milagre acontecer, a gente volta pra fazer um episódio insano, né, de semifinal. Cara, eu não prometo que eu volto se isso acontecer, porque eu não sei se eu vou estar vivo. Idem. Se o Brasil ganha dos Estados Unidos, eu realmente não faço ideia do que fazer. Eu, inclusive, perguntei lá no Twitter algumas promessas que o pessoal, né, colocou ali, caso aconteça isso. Enfim, vários absurdos, mas pelo menos uma tatuagem da data eu tenho certeza que eu vou fazer. Isso se eu não fizer coisas tão absurdas quanto o pessoal citou lá, porque eu, de fato, realmente, eu trocaria muita coisa, inclusive, na minha vida, por uma vitória amanhã. Seria completamente especial. Mas, apesar de tudo, é um jogo que pode marcar a despedida do Huertas, né, da seleção brasileira. Ele que já anunciou que vai se aposentar depois dos Jogos Olímpicos. Uma jornada aí que começou em 2004, 2005, na verdade. Então, são 19 anos com a camisa da seleção brasileira. Vai se encerrar agora em 2024 e talvez o Huertas, né, que adiou tanto essa aposentadoria, até por conta da necessidade que ainda temos de contar com um jogador do tamanho do Marcelinho, e é um jogador que provavelmente estará em atividade até 2026, está com 41 anos e consegue jogar um basquete de uma maneira assim especial ainda, da forma que ele sempre foi durante toda a carreira, mas é o jogo perfeito para o Huertas terminar essa jornada com a seleção. Acho que não teria cenário melhor. Caso o Brasil perca amanhã, ele termina enfrentando o LeBron, termina enfrentando Kevin Durant, termina de fato no palco onde o Huertas merecia terminar. Né? O Marcelinho Huertas não merecia se aposentar depois de uma derrota para a Letônia numa Copa do Mundo, ou de uma derrota para a Argentina numa American Cup. Ele de fato precisava, né, terminar esse ciclo tão duradouro com a seleção brasileira. São quase 2 décadas de entrega ao Brasil, um jogador que raramente recusou convocações, alguém que sempre defendeu ao máximo a camisa da seleção brasileira. Não tenho palavras para descrever a experiência Marcelinho Huertas no Brasil, um jogador que teve falhas, como todos os outros tiveram também, passou por dificuldades, mas que desde o primeiro momento, em 2005, quando ele vence ali o primeiro torneio com a seleção brasileira, representou muito a camisa da seleção e agora vai ter de fato a despedida que merece, no palco que ele merece, contra as lendas que de fato são tão grandes quanto ele, porque você pode pegar o Huertas na NBA e ter toda essa memória, né, de Los Angeles Lakers, talvez um pouco abaixo do esperado, mas dentro do basquete internacional, do basquete europeu, basquete de seleções, o tamanho do Huertas é inegável, todo mundo entende o quão grande é o Marcelinho. Então o meu destaque final, de fato, para essa despedida, né, a última dança do ídolo brasileiro, um dos maiores armadores da história da seleção brasileira, se não o maior, mas de fato um dos jogadores mais importantes aí da nossa história, um dos melhores que eu vi jogar. Vai ser um privilégio, assim como vai ser também um privilégio, né, ver talvez a despedida do LeBron, a despedida do Curry, da seleção americana. Para mim vai ser de fato um privilégio ainda maior ver a despedida do Huertas da seleção brasileira acontecer num palco tão grande. Obrigado pelo convite. Imagina, amanhã vai ser tranquilo,
De manhã a gente tem o vôlei feminino no mesmo horário do handebol feminino e à tarde a gente tem o basquete masculino contra os Estados Unidos no mesmo horário do futebol feminino contra a Espanha, tá? Super tranquilo, espero que vocês sobrevivam, espero que a gente sobreviva também, Diego. Obrigada mais uma vez. A gente volta semana que vem.